Amém? Nós estamos aqui em mais um elo da nossa campanha. E o tema do nosso elo de hoje é morte na panela. Amém? E esse tema ele está baseado lá em 2 Reis, capítulo 40, capítulo 4, versículo 40. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim: depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus, e não puderam comer. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Peça que Deus ele fale ao seu coração, porque Deus ele é um Deus de resposta, e eu creio que ele vai falar conosco mais um dia e mais uma tarde. Amém? Senhor, nós estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos e cremos que o Senhor é um Deus que transforma cenários, que o Senhor é um Deus que transforma o impossível. Tu és o Deus que transforma tudo ao nosso redor, Pai. Muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por se fazer presente aqui hoje. Fala conosco, fala com o teu povo, fala com a tua noiva, Senhor, que está nos ouvindo, Pai. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Não nos deixe sair, Senhor, dessa live da mesma forma, Senhor, que as pessoas entraram. Mas fala, Senhor, fala, porque o Senhor é um Deus de resposta. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, esse tema, morte na panela, fala que lá em 2 Reis, 4:40, fala que Eliseu, ele chega a uma cidade. E Eliseu, ele chega numa cidade num cenário de caos, onde não tinha nada para comer naquela cidade. Então Eliseu, ele dá uma ordem, ele fala: vão e tragam e coloquem alguma coisa na panela. E quando eles vão até os campos e eles vão buscar ervas para que eles pudessem colocar na panela. Mas no meio daqueles homens, eles foram pegar ervas e, sem perceber, eles acabam pegando uma erva venenosa. Então, sem perceber, eles pegam uma erva venenosa e eles jogam na panela. Então, aqueles homens, quando eles vão comer, eles dizem: a morte na panela. Então, eles dizem que há morte na panela porque havia uma erva venenosa dentro da panela que podiam envenenar eles e levarem eles à morte. Então, eles não puderam comer aquela erva venenosa. Mas a palavra de Deus diz que no meio daquele cenário, eles pegam a farinha e eles jogam naquela panela. E quando eles fazem isso, a farinha ela neutraliza aquele veneno. Então, quando a farinha é jogada naquela panela e é neutralizado aquele veneno, eles podem comer aquele cozinhado. Então, isso mostra o poder de Deus, mais um milagre realizado por Deus. Deus, ele transformou o incomível em comível. Deus, ele transforma aquele cenário de caos, aquele cenário de impossível, onde já não tinha o que comer, e o que tinha de comer ainda era veneno. Então Deus ali opera um milagre. Deus opera algo extraordinário no meio daqueles homens. Que Deus faz com que alguém jogue farinha naquela panela e ali o que era incomível se torne comível. Então Deus, ele opera um milagre com o seu poder e com a sua glória nesse cenário. Num cenário de caos, num cenário do que era impossível, Deus transforma em impossível. Aquilo que era impossível, Deus transformou. Aquilo que era para gerar morte para eles, Deus gera vida. Porque era algo que não tinha nada para comer naquela cidade e o que tinha ainda era veneno. Mas o Senhor, o Deus poderoso, transformou aquele cenário de caos, aquele cenário de morte, vida, porque esse é o nosso Deus. É o Deus das causas impossíveis. É o Deus que transforma os nossos cenários de caos, de tristeza em alegria. É o Deus que transforma o impossível. É o Deus que transforma o mal em bênção. Esse cozinhado, o que estava dentro da panela, ia gerar morte para aqueles homens. Iam gerar morte para aquele povo. Mas ali Deus opera o milagre e ali Deus faz com que gerasse vida para eles. Então ali Deus
Deus transforma esse cenário de caos, aquele cenário de tristeza. Deus transforma aquele cenário, porque o nosso Deus é o Deus maravilhoso, é o Deus que é poderoso para transformar, para mudar cenários. Assim como esse Deus maravilhoso, ele transformou esse cenário na vida daqueles homens, é o mesmo Deus que está aqui hoje e que é poderoso para transformar o meu cenário de caos e o teu cenário de caos. Esse é o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus que pode transformar mal em bênção. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 50, 20. Amém? Gênesis, o capítulo 50, no versículo 20, diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. A palavra de Deus está dizendo aqui da vida de José. Os irmãos de José tentaram fazer mal contra ele, mas o mal que tentaram fazer contra José, Deus transformou em bênção, porque esse é o nosso Deus, o Deus especialista em transformar cenários, o Deus especialista em transformar mal em bênção. A palavra de Deus diz também lá em Neemias 13:2, a palavra de Deus diz, lá em Neemias 13:2 diz assim: pois eles, em vez de derem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para maldição contra eles. Porém, o nosso Deus transformou a maldição em bênção. E talvez você é como esses homens aqui, que viram morte na panela, que viram morte naquele cenário. Talvez você está passando por uma situação que você só enxerga a morte, que você já não enxerga mais saída, que você olha para essa situação e você fala: não, essa situação é para o meu fim, essa situação é para a minha morte. Já não tem mais o que eu fazer, a morte nessa situação. Mas eu estou aqui para te dizer que o meu Deus, o seu Deus, o Deus que transformou, o Deus que fez com que eles jogassem farinha naquela panela e transformassem o incomível em comível, é o Deus que está aqui, pronto para transformar o cenário de maldição na sua vida. Talvez você está no cenário de morte, talvez você se deparou com um cenário de maldição na sua vida, mas hoje Deus está aqui para transformar o cenário de morte, o cenário de maldição em bênção na sua vida, porque o nosso Deus, Ele é especialista para fazer isso, especialista para transformar o impossível, para transformar aquilo que nós olhamos e nós caída. Talvez aqueles homens olharam para a panela e disseram: a morte na panela, o que nós vamos fazer? A gente ainda não tem mais o que comer, já não tem o que comer nessa terra, e o que a gente consegue pegar ainda é veneno. Mas o poder de Deus foi manifesto através daquela farinha, e hoje o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Deus hoje vai transformar o cenário de caos na sua vida em bênção, porque o nosso Deus é especialista para fazer isso. Talvez você olhe para o seu cenário e você acha que já não tem mais jeito, mas para Deus há jeito. Ele é o único Deus no céu e na terra que pode transformar o seu cenário de caos para a bênção. Ele é o único Deus. Então, aproveite essa oportunidade, porque é o Deus que está vivo, é o Deus que está aqui comigo ao meu lado, e é o Deus que está aí do seu lado nesta tarde. Então, aproveite essa oportunidade, peça ao Senhor para que Ele transforme esse cenário de caos na sua vida em bênção, em nome de Jesus. Eu quero que você pegue o seu copo com água aí na sua casa, onde você estiver, e nós vamos fazer esse ato profético, amém? Assim como o poder de Deus foi manifestado através daquela farinha naquele dia, hoje o poder de Deus vai ser manifesto através dessa água que nós vamos ungir, amém? E Deus, Ele irá transformar esse cenário de caos que você está vivendo, que você acha que já não tem mais jeito. Para o Senhor
há jeito, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Talvez você enxergue morte, mas o Senhor enxerga a vida. Talvez você está enxergando o impossível, mas Deus enxerga o possível. A palavra de Deus diz: porém, alguma coisa impossível para Deus? Não há nada impossível para Ele. Entregue nas mãos de Deus nesta tarde. Ora, quebranta o teu coração nessa tarde, peça ao Senhor para que Ele transforme o teu cenário de morte, o teu cenário de angústia, o teu cenário de tristeza, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer isso. Amém? Glória a Deus. Eu creio que hoje o teu cenário vai ser mudado. Eu creio que hoje o teu cenário de morte vai ter vida. O cenário de tristeza vai se tornar em alegria, em nome de Jesus. Segure aí o seu copo com água, nós vamos orar e vamos fazer esse ato profético. Que assim como aquele homem foi usado por Deus para jogar farinha dentro daquela panela e neutralizar aquele veneno, hoje nós vamos orar. Hoje nós vamos orar e vamos ungir e vamos entregar a Deus esse copo com água. E Deus também utilizará dessa água para transformar o seu cenário. Porque hoje é dia de milagre. Hoje é o dia de milagre de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Segure aí seu copo com água, nós vamos orar. Deus, Tu és poderoso. Tu és maravilhoso, Tu és o caminho no deserto. Jesus, Tu és poderoso para fazer, Deus. Nós cremos, Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Nós cremos. Eu creio, Senhor, que o Senhor é possível, que o Senhor é poderoso, Senhor, para transformar esse cenário de caos na nossa vida em cenário de bênção. Deus, nós entregamos a Ti essa água e nós Te damos graças, Senhor. Que assim como o Senhor usou aquele homem, Senhor, para jogar farinha, ó Pai, naquela panela e se tornar o incomível, Senhor, nós ungimos essa água agora, Senhor, que ao tomarmos essa água, ó Pai, aquilo que era morte se torne vida, que essa água, Senhor, o Senhor usará também para manifestar o Teu poder nas nossas vidas, ó Pai, assim como o Senhor usou aquele elemento, aquela farinha, o Senhor vai usar também essa água, ó Pai, para transformar a vida daqueles que precisam, Senhor, de uma mudança de cenário. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder, nós cremos em Ti e sabemos o quão poderoso Tu és, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que ao bebermos dessa água, Senhor, o cenário de morte, de caos e de tristeza seja transformado para a glória e honra do Teu poderoso nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. E tome aí seu copo com água, crendo que o seu cenário será mudado, em nome de Jesus. Glória a Deus, o meu cenário foi mudado. Hoje eu creio que o meu cenário foi mudado. E o teu cenário, creia com todas as tuas forças. Creia no Senhor que o teu cenário foi mudado. Amém? Essa era a palavra de Deus aos nossos corações. Essa era a palavra do Senhor para os nossos corações. Ele é o Deus das causas impossíveis. O Deus que transforma a morte em vida. Amém?